Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam a estética da arte, pós-guerras e epidemias. Olá, meu nome é Simone Calil e hoje eu vou fazer uma breve reflexão sobre as transformações da sociedade e, consequentemente, das artes a partir de tragédias, guerras, epidemias, inclusive de tragédias pessoais, não necessariamente de grandes tragédias. Dei essa pequena pausa para dizer às pessoas cegas que estou usando um vestido verde água estampado com folhas. Meu cabelo castanho escuro é cacheado na altura do pescoço. Meu sorriso é largo. Uso 2 gargantilhas e um par de brincos de argola. Atrás de mim, pendurado na parede, há um olho grego, um enfeite cor de abóbora e um quadro com uma orquídea pintada. Também há 2 prateleiras com muitos livros de teatro. Como que todos esses acontecimentos tão cruéis, né, tão difíceis, de alguma forma, eles acabam sendo muito frutíferos para os movimentos artísticos e para as artes em geral, né, para as transformações estéticas das linguagens artísticas, como o teatro, a dança, a música, as artes visuais, a pintura, a escultura, o cinema. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente visualizar esse triângulo que se retroalimenta, né? É uma determinada sociedade que vai gerar um determinado artista ou uma determinada artista, e essa pessoa vai criar obras. Obras essas que provavelmente vão transformar essa sociedade. E aí essa sociedade transformada vai gerar novas pessoas e novas artistas que vão criar outras obras que vão influenciar essa sociedade. E da mesma forma que coisas externas à arte, como terremotos, epidemias, pandemias, como essa que a gente ainda está vivendo, apesar da chegada da vacina, né? Estamos no início de 2021, ainda vivendo essa pandemia, como que fatores externos transformam essa sociedade, transformam essas pessoas, de modo que elas vão criar outras formas de expressão artística com uma outra estética, que vai ter sua causa, né? A transformação estética, ela é causada pela transformação pessoal de quem cria. Então, como que esses impactos da morte, da destruição, das ruínas, dessa vida que vai se fragmentando a partir, né, de um determinado acontecimento trágico, como que isso é refletido nas obras. Então, por exemplo, eu vou tomar como exemplo o Samuel Beckett, que é um escritor irlandês, ele mora muito tempo na França, então ele acaba sendo um escritor bilíngue, ele tem uma literatura bilíngue, ele escreve tanto em inglês quanto em francês. Essa peça de que eu vou falar, que é o Esperando Godot, ele escreve primeiramente em francês, em 1949, a peça é encenada em 1900 ela é escrita em 49, publicada em 52 e encenada em 53. E qual é a história de Esperando Godot? São 2 personagens, Estragon e Vladimir, que estão ali passando o tempo esperando a chegada de Godot, que Godot seria essa salvação. Só que eles não se movem, então muitas vezes eles falam, vamos, vamos, e não se movem. E eles vão criando artifícios e determinadas brincadeiras, como se fossem 2 crianças ali, para que o tempo passe, para passar o tempo. E a gente vai vendo dessa peça uma relação muito forte entre opressor e oprimido. E é muito, muito cruel essa imagem da opressão. Mas, pensando aqui no ensaio sobre a cegueira do Saramago, né? Quando tudo falta, é que a gente realmente consegue enxergar essa origem animalesca de quem oprime. Não é na fartura, é na falta. E Esperando Godot é uma peça sobre a falta. E essas personagens,
Elas vivem pequenos desastres particulares, assim, constantemente. Só que elas desenvolvem uma capacidade impressionante de rir de si mesmas. Então tem um sarcasmo nesse rir de si mesmo, né? E o sarcasmo é uma marca registrada do Samuel Beckett. Como eu estava falando, né? Numa entrevista perguntaram para ele, mas Godot é Deus, né? God é uma brincadeira. Ele falou, eu não sei quem é Godot. Se eu soubesse, eu tinha colocado na peça. Porque até o final da peça a gente não sabe quem é Godot, o que é Godot. E essa abstração, esse não saber, tá muito relacionado a toda essa questão, até que a gente está vivendo agora, do quando acaba, para onde eu vou, o que eu faço. A gente não sabe, eu não sei. É tanto uma peça sobre a falta que nessa contramão, né, do drama realista, que é basicamente sobre ação física e ação dramática, o teatro do absurdo ele é sobre a não ação. Mas a não ação não é que nada aconteça, é o contrário, é que tudo acontece, mas eu não consigo fazer nada. É sobre paralisar ante a toda essa tragédia, sobre querer fazer e não conseguir, sobre querer ter um impulso e não conseguir. Da mesma maneira que eu tenho muito a dizer, mas eu não consigo. A pausa, ela não é uma chatice, um silêncio, um nada acontece. A pausa, ela é uma suspensão onde tudo quer vir à tona, mas não vem. As palavras não dão conta da angústia. As palavras não dão conta da tragédia. Ele é um grande orquestrador de silêncios. Eu amo essa expressão. Beckett, ele é um orquestrador de silêncios. E é uma peça, assim, que tardiamente depois se é dado o nome da estética, né, de teatro do absurdo. E o que define esse teatro do absurdo, né? Esses autores após Segunda Guerra Mundial que são muito impactados. O Samuel Beckett, por exemplo, ele foi voluntário na guerra, ele viu de perto. Então ele teve esses 5 sentidos muito ativados durante esse período em que ele atuou nessas fronteiras de guerra, na França, né? No sul da França especificamente. Ele sentiu esse cheiro da pólvora, o cheiro do sangue, ele sentiu na pele, no corpo, né, as dores de quem foi atingido. Ninguém sai imune de uma guerra. E aí quando ele volta para casa, ele tem um período de reclusão longo, com uma explosão criativa enorme, onde ele não para de escrever. É a forma que ele tem de traduzir tudo aquilo que ele viveu para a cena, para a literatura, para o romance, e ele consegue transpor toda aquela crueldade, né? Todo aquele... O teatro do absurdo, ele tem uma estética hermética, ele não tem cores vibrantes, né? Ele é basicamente preto, cinza, com alguma coisa de branco, alguma coisa de vermelho, né? Mas ele tem um tom monocromático. A marca do teatro beckettiano é o silêncio. Mas não é um silêncio porque nada acontece. É um silêncio porque tudo acontece e ele não consegue dizer. Porque na vida a gente é assim, né? Nos nossos momentos de maior euforia ou de maior tristeza, as palavras faltam. As palavras, elas passam por um lugar racional da nossa mente. Então, quando a gente está nos nossos extremos emocionais, a gente não consegue dizer. A gente pode gritar, gemer e silenciar. Porque tem momentos em que as palavras elas não vão dar conta de tudo aquilo que é sentido, você não consegue dizer. Mas essa não palavra dentro do teatro, com as indicações de pausas silenciosas que ele coloca no teatro beckettiano, a rubrica, ela tem status de dramaturgia. Então ela nem todo texto é a palavra, né? A dramaturgia, ela é muito importante porque ela conta essa história. E no caso dele, a rubrica, o que os autores, as rubricas são aquelas indicações, né, do que possíveis intenções emocionais, ou se há uma pausa ali, né, que sentido tem essa pausa. Então essa pausa, essa fragmentação da palavra, essa não palavra,
ela já é um reflexo das coisas que ele viveu na guerra, das coisas que aquela sociedade viveu, porque depois de uma grande guerra, como é o caso da Segunda Guerra Mundial, não tem o que ser dito. Essa é uma peça que ela é um marco importante, porque ela rompe com a noção de espaço-tempo e ela rompe com o teatro realista, né? Como se ela jogasse, de alguma forma, o teatro do absurdo é como se ele jogasse um pano e falar, olha, a vida não é um reflexo, o palco não é um retrato da vida, não existe, a gente não tem como repetir aqui. E aquele, né, aquele lugar que está fisicamente em ruínas é representado por uma cena de pessoas que estão em ruínas. São pessoas que elas estão sempre no movimento circular. As personagens do teatro do absurdo, elas estão sempre no movimento, como se elas quisessem morder o próprio rabo. Elas estão sempre tentando um esforço para sair do fracasso, mas elas não conseguem. Elas não conseguem. E a repetição é uma marca estética, tanto das palavras quanto das ações, né? As personagens do Beckett, elas tentam e refazem e dizem o que elas já falaram, até porque tem uma questão assim, são personagens sem memória. Olha que coisa interessante, né? Personagens sem memória. Para falar de um período onde o que é passado, de alguma forma, está destruído. Seja através dos familiares, das pessoas, dos lugares, né, dos vizinhos, daqueles lugares que estão realmente destruídos. Pierre Nora, ele fala que os lugares de memória são resto. Os lugares de memória são resto. Se a gente pensa que essas personagens de Beckett são personagens sem memória, sem um vínculo direto e um resgate do seu passado, que resto é esse que fica, né? O que fica para essas pessoas, e aí a partir das pessoas para essa sociedade que está absolutamente destruída, que está absolutamente mutilada. E aí quando eu penso numa sociedade mutilada, seja em termos de construção, de arquitetura, seja em termos morais, seja em termos familiares, afetivos, me vem muito a imagem do Pablo Picasso, do cubismo, que é um grande marco. O cubismo, ele é um grande exemplo de como o impacto de uma tragédia, de uma guerra, transforma um artista que vai expressar aquilo que ele está vivendo com um traço absolutamente diferente. O cubismo foi um movimento artístico que surgiu no século XX e tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas representando as partes de um objeto no mesmo plano. Deste modo, a representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Um dos seus principais fundadores foi Pablo Picasso. O pintor havia sido escolhido pelo governo espanhol para representar a Espanha na Exposição Internacional de Artes e Técnicas, que aconteceria em Paris. Quando o artista recebe a notícia do massacre ocorrido na cidade basca de Guernica, ele faz do desastre o tema de sua tela. Com 349 centímetros de altura por 776 de comprimento, Guernica, pintada a óleo em 1937, é uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. O quadro tem implícita uma mensagem de resistência contra o autoritarismo e também contra a ascensão dos governos fascistas na Europa. Estabelece um diálogo direto com o espectador por enxergar o drama, a morte e a tragédia, ao mesmo tempo em que representa as terríveis consequências da guerra sob a luz de uma lâmpada elétrica, símbolo da modernidade e do progresso técnico. Dentro de um conceito sociológico e teatral, a obra, né, a obra cênica, né, ela tem uma relação direta com a relação com o espaço e tempo.
Ela tem um vínculo direto com essa relação espaço-tempo. Assim como a nossa sociedade, né? Se a gente pensa assim que o advento da internet causou uma enorme transformação na nossa relação, uma grande ruptura da nossa relação espaço-tempo. Então, quando eu tô aqui com o meu celular e eu converso com alguém que está do outro lado do mundo, eu tô subvertendo essa lógica Cronos, né? Os gregos, eles acreditam duas formas de tempo, no Cronos, que é esse tempo cronológico que a gente conhece, onde se contam dias e horas, e em Caos. Caos é o tempo que a gente vive. Caos é a sensação do passar ou não passar o tempo em que a gente vive. Então a gente consegue, muitas vezes, estar num lugar cheio de gente, mas está tão concentrado na nossa conversa, no celular, que a gente está vivendo um outro tempo e um outro lugar, como se não tivesse no meio daquela multidão. Ou eu posso estar no lugar sozinho e acompanhando uma live de um grande show e me sentir, né, num outro momento, né, cercado de pessoas. Essa relação espaço-tempo, ela é subvertida na dramaturgia do teatro do absurdo. E o tempo, ele acaba sendo essa relação com esse tempo, ou esse não tempo, esse não lugar, ela acaba sendo a mola mestra da obra. Se a gente pensar, por exemplo, na Espanha, né, que viveu a Guerra Civil Espanhola de 36 a 39, depois a Europa emenda a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, como era a vida desses jovens, dessas pessoas que não saíram de lá? Quantos anos dentro de casa? Porque esse isolamento, ele é um fator importante para pensar essa estética pós-tragédia, porque durante a tragédia a gente se isola, a gente fica dentro de casa, seja por fugir de um possível ataque, ou um conflito, ou por uma contaminação, ou até por tristeza, né, por não querer sair nas tragédias pessoais, né, o luto, a gente não quer sair, você não tem vontade, você precisa silenciar, você precisa resignar, aceitar, né, provavelmente num lugar sozinho, na sua casa, no seu momento, no seu espaço. Só que isso tem um prazo. A questão é que nesses momentos de que eu tô falando agora, as pessoas não têm prazo. E não ter prazo é muito angustiante. O pulo do gato é saber como que essa angústia do não controle vai ser expressa na geração seguinte, porque assim, às vezes as pessoas até perguntam, né? Como vai ser no pós-pandemia? Né? Se pergunta muito isso, né? Como vai ser no pós-pandemia? Eu particularmente acredito que a gente vai ter um grande boom nas artes, no teatro, na música, no cinema, porque a vida ela é um movimento pendular. E é Newton, né? Para toda ação existe uma reação. Acho que tá todo mundo há tanto tempo dentro de casa que na hora que a gente puder sair, a gente vai respirar esse ar, e principalmente nas expressões artísticas, porque a arte é identificação, a arte é reconhecimento. E eu já começo a ver como que, por exemplo, uma linguagem que já estava um pouco ali, que é essa linguagem audiovisual, como que ela já está presente na nossa vida. Isso já mudou, seja no trabalho, né, a partir de home office, de trabalhar em casa, seja nas lives, em tudo aquilo que a gente fez a gente se conectar com o mundo, nas aulas. Quantas pessoas não estão fazendo academia, terapia? A gente começa a ver que é possível viver por esse mundo cibernético também. E nas artes, né? Quantas peças e quantos trabalhos, até de editais importantes, com intervenções artísticas, com obras, teatro, muitas vezes teatro remoto. A pessoa faz de um determinado lugar e filmando e outras pessoas estão assistindo. É teatro, é ao vivo, mas não é presencial. Como que isso vai ser refletido daqui para frente? A gente não tem como prever. Na verdade, a gente precisa ir de pelo menos 20 anos. 20 anos é o tempo de uma geração para que a gente consiga realmente ver e analisar, né? Os acadêmicos vão poder analisar o que transformou aquela estética, como que aquela estética. Eu posso aí chutar alguma coisa e dizer que com certeza essa linguagem audiovisual no teatro vai estar muito mais presente, se tornou muito mais possível.
E outras, acho que outras ferramentas tecnológicas vão começar a invadir assim, os palcos, né? A essência do teatro não morre, mas a gente tem outras ferramentas tecnológicas. Ainda falando um pouco, né, sobre essa questão da memória no teatro do absurdo, tem uma peça chamada A Última Gravação, onde a personagem se chama Crap. O Beckett, ele é o rei desses trocadilhos linguísticos, né? E no inglês, o crap quer dizer crap food, né? Uma comida que não presta, uma comida lixo. Crap é como se fosse um lixo. E essa personagem representa muito isso, né? Essa degradação humana. São personagens maltrapilhos, que fedem, tem a dramaturgia dele tem um cheiro assim de algo que apodreceu, né, de algo que passou, né, um suor humano de que já passou da validade, de que já não tá mais limpo, né? Sempre um sombreado, né, moral, físico também tem uma coisa obscura nessas personalidades dessas pessoas, que são essas personagens, né? Então o Crap, ele passa a peça inteira ouvindo as gravações dos aniversários anteriores e ele grava, e ele faz as mesmas promessas. E aí é importante a gente ver como que essa repetição, ela também é um traço estético da obra. Então ele está sempre prometendo que ele não vai comer mais banana, que ele vai parar de beber, que ele vai dormir menos. E na verdade ele está gravando aquele aniversário, fazendo as mesmas promessas que ele faz todos os anos e ouvindo, a fita fica rodando e ele ouvindo as promessas que ele fez em vários anos anteriores. Então assim, há décadas que ele faz as mesmas promessas e ouve as promessas que ele fez na gravação. E come banana e bebe. Então, assim, são personagens que estão sempre na falha. Ele vive aquilo que ele queria ter sido, mas não foi. Ele se relaciona com a própria voz, uma voz que tem a esperança de mudar, que fala em mudar, mas uma atitude que contradiz essa voz do gravador, né? E esse gravador que é o registro da memória do que ele não viveu, do que ele queria ter vivido, mas não viveu. Existe na dramaturgia uma coisa que é muito incrível, que é a presença da ausência. É o vazio em cena, o silêncio, a respiração, a pausa. E eu separei aqui algumas frases do Esperando Godot que trazem isso, né? Esse silêncio, esse luto, essa conformidade com o que a vida está oferecendo, mas não num lugar de contemplação, de beleza. Não, ao contrário, é num lugar de angústia e de muita reflexão. Então tem uma hora no Godot que eles falam: vazio é o que não falta. E essa frase, ela daria uma palestra sozinha, né? Essa presença do vazio, essa presença da ausência, essa presença dessa arquitetura em ruínas, dessas vidas em ruínas completamente fragmentadas, daquilo que já foi e não existe mais, daquilo que foi, mas eu não me lembro. Então, se eu não me lembro, talvez não tenha existido. Tem um diálogo que o Vladimir fala: ajudou a passar o tempo. Eles fazem ali uma brincadeira e ele fala: ajudou a passar o tempo. Aí Estragon fala: teria passado igual. E Vladimir responde: mas menos depressa. De novo, essa relação entre Cronos e Caos. De novo, o tempo sendo a mola mestra da obra, né? Ou o excesso desse tempo que não passa, ou a falta desse tempo, porque a vida já aconteceu e agora eu não sei mais o que fazer. Tem um momento na peça em que um deles fala: eu tô com fome. Aí ele fala: eu tenho uma cenoura. Aí o outro responde: então me dá que eu vou comer. Aí ele tira do bolso um nabo. Aí ele morde e fala: mas isso é um nabo. Aí ele falou: poxa, desculpa, eu achei que fosse uma cenoura. E essa cena tem uma coisa erótica aí do nabo e da cenoura. E se a gente pensa que a opressão, ela também passa por esse lugar erótico, né? A opressão, ela pode ser
uma ferramenta, ela é uma ferramenta de erotismo, inclusive. E da confusão mental, da gente ver uma coisa e achar que é outra. Quantas vezes a gente se confunde se é namoro, se é amizade ou o que é, e num período ali em que você vive uma tragédia, em que a sua mente não está no melhor eixo, essa confusão mental mesmo, ela é muito comum, e isso está tão explícito nessa obra, né? Pensando aqui no voltasse muito no tempo, né? No grito do Munch, né? Que é aquele uma tela que é tão reproduzida e que nos fala tanto e que até virou um ícone pop, né? Como que as tragédias pessoais do Munch, porque ele passa por muitas coisas, ele perde a mãe muito criança, depois a irmã dele morre, o pai dele tem um sério problema mental, a, a irmã caçula, né, que é a Laura, que seria a pessoa próxima, ela acaba sendo internada numa clínica psiquiátrica e ela tem problemas graves, assim, e ele vive toda aquela angústia e consegue transpor essa angústia para uma tela. E é interessante a gente ver como que essa tela, depois da Segunda Guerra Mundial, ali pelo meado da década de 50, fica muito popular. Ela é muito reproduzida em camisetas, em canecas. Até hoje em dia, né? Ela é um íconezinho de WhatsApp. E é incrível, porque aquelas pessoas, de alguma forma, se veem representadas numa imagem que retrata a própria angústia da existência. Numa imagem que não tem som, mas que a gente enxerga toda essa reverberação, né? Aquele grito que é o grito também contido, né? Tem uma força muito grande num grito dado, mas um grito contido, ele é ele é muito ele é muito sufocante. A Pina Bausch é uma grande bailarina, um ícone da dança contemporânea. Ela tem uma história, tem uma peça que ela fazia uma apresentação dentro de um saco vermelho, como se fosse uma malha, uma lycra, e ela se debatia, né, ali dentro, e terminava quando ela saía daquele saco e fazia e a luz apagava. E ela não reproduzia o Munch, não. Ela saía tomando ar e a luz apagava. E aí teve uma senhora, numa apresentação, acho que em Berlim, se eu não me engano, posso estar enganada, que isso está na biografia da Pina Bausch. Ela chorou muito e ela chorava compulsivamente. Ela teve que ser socorrida no final do espetáculo. Ela ficou realmente muito mexida ali com aquilo tudo e teve um momento completamente catártico. Quando ela conseguiu falar, ela contou de uma tragédia na vida dela, que o marido e o filho único, tinham morrido no acidente de carro. E que ela nunca tinha conseguido chorar durante anos. Ela não chorou no velório, ela não chorou mais. Naquele momento ela era aquela bailarina se debatendo naquele saco. E quando ela sai e finalmente consegue tomar algum fôlego, um ar, foi a hora que ela conseguiu tomar um ar para colocar para fora toda aquela dor profunda que ela sentia há tantos anos, de todo o impacto que ela tinha sentido de tristeza quando o choro secou. A tristeza foi tanta, a dor, que é uma dor física de perder alguém, foi tanta que ela não conseguiu chorar, muito menos falar, né? Ela não consegue deixar passar essa dor. E através da arte ela consegue se identificar. Isso tem muito a ver com esse quadro, com essa tela do Munch, que a princípio se chamaria O Desespero, e depois, né, ela é nomeada O Grito, com essas pessoas que viveram uma grande tragédia, que não tem ali como ainda, né, não tem ali como transcender a essa tragédia. Não assimilaram todas as dores que elas viveram. E a arte nos ajuda muito nesse sentido. A música, o próprio cinema, né? Uma tela, uma escultura, que muitas vezes
traz uma identificação de tudo aquilo que a gente está vivendo. Naquele momento eu sou aquela pessoa que está no palco. Naquele momento eu sou aquela imagem que está no quadro. Eu sou. Quando a gente ouve uma determinada canção, não é só pela sua letra, é pela sua estrutura, é pela sua estética, que muitas vezes a gente é levado a esse reencontro com o nosso eu interior. Então, como que com toda essa pandemia, ou nas epidemias, ou na Indonésia, né, no tsunami na Ásia, quando o vulcão da Indonésia, o tsunami na Ásia, tudo isso, né, que aconteceu, como que as pessoas, de alguma forma, elas vão ficando mais sensíveis, porque a morte, por mais dolorosa e por mais cruel que seja, elas nos ressensibiliza. A morte, ela é a lembrança de que existe um fim, de que a vida é finita. E se a gente pensa na finitude da vida e na finitude das coisas, a gente vai ter um outro olhar e uma outra vivência diária disso tudo. Porque a gente vive como se nada fosse acontecer. Nunca é conosco, sempre é com o vizinho, sempre é com alguém que está longe. E aí, quando acontece com a gente ou perto de nós, e isso nos iguala. Uma das funções digamos, espirituais, né, ou sociais de uma pandemia é lembrar a todas as pessoas de que estamos igualados, de que não há um dinheiro, status, posição, ninguém está livre. E uma morte tão trágica, né, quando você tem tantas pessoas, é lógico que isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas. É lógico que isso está impactando as pessoas diretamente. E é óbvio que essa sociedade está sendo transformada, os artistas estão sendo transformados e vamos ter, a partir disso, novas obras. E essas obras, com certeza, vão ressignificar, de alguma forma, tudo isso que a gente está vivendo. Vão refletir, vão ressignificar, vão trazer uma análise. Né? A gente, de alguma maneira, através da arte, a gente passa a nossa vida em revista, sem ser pelo pensamento. A arte, ela é sensorial. A arte, por mais que haja uma estética, por mais que haja uma academia, né, os acadêmicos, os críticos que pensam a arte, mas as obras e essa relação entre espectador e palco, plateia e artista, né, leitor e obra, é uma relação sensorial. Ela não é uma relação racional. O Michael Chekhov, que é um teatrólogo russo, fantástico, ele fala que a gente deve atingir o intangível da plateia. Que a pessoa, a peça, ela atinge a plateia em lugares inimagináveis, que são esses lugares do sentir. A arte, ela ocupa o sentir. Por isso que ela afeta os 5 sentidos. Por isso que a gente entra em êxtase, né? O que é a estesia? É quando a gente está com os nossos 5 sentidos completamente aflorados. A anestesia, né? Eu tiro a sua sensibilidade, o sentido. E os seus sentidos, né? O seu sentir. E no nosso dia a dia, na nossa correria cotidiana, a gente vai entrando num modo muito automático de vida. Então a gente come e não sente mais o sabor da comida, a gente não sabe mais. A gente passa na frente do açougue ou da farmácia, já não faz mais diferença, o cheiro não está ativado. A gente toma banho, não está sentindo aquele cheiro gostoso do sabonete, não está nem percebendo se a água está quente ou fria, né? Se a toalha está áspera ou está lisa. A nossa ressignificação através da arte é despertar esses 5 sentidos. Então a arte, ela é essa grande ferramenta de ressensibilizar. Então num período onde as pessoas estão em anestesia por conta de grandes impactos trágicos, por conta de grandes desgraças, de angústias, de doença, de morte, de tragédia, né? A gente paralisa. E a arte é a ferramenta mais eficaz de ressignificar essas tragédias. Ela é a ferramenta mais eficaz porque ela ressensibiliza as pessoas. Ela traz um tesouro da identificação.
Eu tenho uma relação imediata de identificação com aquela obra, com que aquela expressão daquele artista ou daquela artista me trouxe. Isso é acolhimento, isso é pertencimento, isso é reflexão, isso é bem-estar, isso é necessário. A arte é uma necessidade orgânica, ela é absolutamente necessária, mas ela é muito mais necessária nos períodos em que a gente mais precisa. Num período de depressão, num período de tristeza, num período de tragédia, de crise. Período de crise onde a gente não vê saída, uma obra artística ela é capaz de abrir o nosso olhar, de abrir a nossa percepção e de nos fazer enxergar possibilidades. A música, ela nos eleva, ela eleva o espírito. A arte, ela traz um bem-estar que descansa a nossa mente, que descansa o nosso espírito. E assim a gente consegue continuar, e assim a gente consegue seguir adiante.